vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, com bastante saúde. Na nossa aula de ciências hoje, nós vamos ver sobre mudanças do estado físico, que está na página 140 a 146. Vamos lá? As mudanças do estado físico. Quem lembra? Nós vimos na aula passada sobre alguns. Vamos ver hoje sobre outros. Mudanças de estado físico. A água é uma matéria que pode ser encontrada nos estados sólidos, que é o gelo, que você pega a água, coloca lá no congelador, no freezer, e ela se solidifica, ela fica dura, né? No líquido, que sai de uma torneira, ou quando você coloca na geladeira, né, para poder ficar geladinha, você tira ela da geladeira. Ou gasoso, que é presente no ar atmosférico. Quando você ferve alguma coisa, e aí começa a soltar aquela fumaça, aquilo ali é o estado gasoso. Quando a água está se transformando, o que acontece? Ela ferve e ela começa a soltar os gases. E aí ela vai indo embora. Se você vai fazer um chá, por exemplo, e ferveu aquele chá, e depois você pega e joga ali, tampa ele para poder ele pegar o sabor, né, na água. Quando você tira aquela tampa, você vai ver que na tampa, assim, por dentro, tá cheio de quê? De gotas de água, que é o quê? Ela é gasosa, então ela começa a subir. Como a tampa tá ali impedindo ela sair, ela se instala ali na tampa e vira água novamente. É um caso bem interessante isso aí para nós. Quando é aquecida ou resfriada, a matéria pode sofrer mudanças em seu estado físico. Veja a seguir alguns exemplos. Vocês podem grifar isso aí que é muito importante, tá? Vamos ver aqui, ó, do sólido para o líquido. Aqui nós estamos vendo, quando é aquecida, a matéria sólida derrete, transformando-se em líquido. Esse processo que acontece, por exemplo, com o gelo, é chamado de fusão. Metais como o ferro podem também ser derretidos, desde que sejam aquecidos a temperaturas bem elevadas. Isso aqui, ó, essa imagem que vocês estão vendo aqui é um processo de fusão. O ferro está sendo aquecido e está sendo transformado em líquido. Então, ele do sólido, ele foi para o líquido. Isso se chama fusão. É uma modificação daquela matéria dura e que se transforma em líquido. Aí, quando ele se transforma em líquido aqui, você pode colocar ele nos moldes e ele fica do jeito que você quiser. Igual o gelo. A água você não coloca ela em algumas vasilhas. Para quem gosta de tereré, geralmente põe numa vasilha maior. Mas quem quer só para tomar um suco, faz aqueles cubinhos de gelo, coloca na geladeira, deixa ali por um tempo, algumas horas, e o que vai acontecer com aquela água? Ela vai se modificar, ela vai endurecer. Então aí ocorre o quê? Uma fusão, que é a transformação do líquido para o sólido. E também temos a fusão do sólido para o líquido. Do líquido para o gasoso, que é aqui, ó, nós temos a imagem de um rio, que ele tá o quê? O calor é muito grande, então o que acontece? Aquele calor esquenta aquela água, começa a subir os gases. E aqui diz assim, ó, sempre que aquecemos a água no estado líquido, ela se transforma em vapor d'água. Que nem eu expliquei para vocês, quando você faz um chá, você fecha ele com a tampa, você abafa, né, ali, para quê? Porque aquele chá pega o sabor na água. Quando você tira aquela tampa, tá cheio de gotinhas de água, que é o quê? Aquele vapor subiu, não tinha como ele sair dali, ele se instalou na tampa da vasilha. Esse processo é conhecido como vaporização. Podem grifar isso aí também, que é importante. Nos casos em que a mudança acontece lentamente, que é, por exemplo, quando uma poça aquecida pelo sol se transforma em vapor d'água, ela é denominada evaporação, que ela ocorre devagar. No entanto, se a alteração ocorre rapidamente e envolve temperaturas elevadas, por exemplo, quando fervemos água para fazer o chá, ela recebe o nome de ebulição. Vocês viram aqui, ó, quando é lentamente, quando acontece a água no estado líquido, ela se transforma em vapor d'água, o que acontece? Ela é a vaporização. Não sei se vocês já repararam quando tá muito calor e chove. E aí você olha no asfalto, assim, tá muito quente o asfalto, mas dá aquela chuvinha assim pequenininha. De repente começa a subir um monte de vapor.
Aquele ali é a vaporização, que é um processo que ocorre mais rápido. Que é um processo bem rápido. Agora aqui, ó. A evaporação é quando ocorre lentamente. O sol aquece uma poça d'água e ela vai, o quê? Ela vai evaporando lentamente. Ela demora um tempo, mas ela acaba sumindo aquela água dali porque ela evaporou com o calor do sol. E na ebulição é quando a gente ferve a água, uma temperatura muito elevada, como eu disse, para fazer um chá, e ela recebe o nome de ebulição. Entenderam? Qualquer dúvida é só me ligar. Agora aqui, ó. Do gasoso para o líquido. Esse fenômeno que ocorre quando o gás é resfriado é chamado de condensação ou liquefação. Ele pode ser observado, por exemplo, nas ocasiões em que o vapor da água do chuveiro encosta na superfície fria do espelho e várias gotinhas se formam, ou seja, o vapor volta ao estado líquido. Vocês já repararam quando está muito frio? Frio que você liga o chuveiro na água quente, você fecha, né, tudo, o banheiro está fechado porque está frio, você está tomando banho, aí você liga o chuveiro está quente. O ar ali está gelado, mas o chuveiro quente ele começa o quê? A soltar os seus vapores. E o que ocorre com o espelho? O espelho, por ser gelado, aquele vapor vai indo e vai se fixando ali naquele espelho. Quando você termina de tomar banho, se você olhar, o espelho está embaçado. Se você passar a mão, o que acontece? Você fica com a mão molhada, porque aquele vapor se instalou ali naquele espelho, porque ele não tinha para onde ir, ele ficou ali no espelho e ele voltou novamente ao estado líquido, porque quando você passa a mão no espelho, a sua mão fica molhada e começa a escorrer água pelo espelho. Isso aí é a forma gasosa que se transformou novamente em líquido. Agora aqui, ó. Do líquido para o sólido. Se um líquido é deixado em um lugar frio, ele se transforma em sólido. Isso acontece, por exemplo, ao colocarmos suco no congelador para fazer geladinho, também conhecido como chup-chup ou socolé. Aqui nós conhecemos como lili. Essa mudança é denominada solidificação, que é do estado líquido para o sólido. Vocês podem grifar todas essas aí que nós estamos lendo, porque são todos importantes. E o que acontece? Quando você faz aquele lili, você coloca aquele líquido, né, o suco que você fez dentro do saquinho, fecha ele e vai lá pro congelador e deixa algum tempo ele o quê? Congelando. Do líquido ele vai passar para o sólido. E aí ele é muito saboroso. Eu sei que vocês gostam. É igual o sorvete. O sorvete é do estado líquido, ele passa para o sólido, que é muito delicioso também. Que eu tenho certeza que nesse calor vocês gostam muito de chupar esses dois aí, o sorvete e o lili. Agora aqui, ó. Aqui nós temos um pequeno piadinha que diz assim: o que você está estudando, Sabino? As mudanças do estado da água. Eu não sabia que ela estava de mudança. Vai fazer muita falta por aqui. Bem legal, né? Mas o que o Cazuza estava estudando? Estava estudando as formas da água, sólido, líquido e gasoso. Mas o amigo dele não entendeu e fez uma pequena gracinha aí com o que o Cazuza estava estudando. Agora vamos ver esse aqui, ó. 3. É um exercício. Complete o esquema a seguir, indicando as mudanças de estado físico ocorridas em cada situação. Por exemplo, aqui, ó, sólido, líquido, gasoso. O que está acontecendo aqui? Com o sólido para o líquido. Está acontecendo está assim em cima, né? Fusão. E aqui, ó, do líquido para o gasoso. Está ocorrendo uma vaporização. Agora aqui embaixo. A água para o gelo. O que ocorre? Uma solidificação. Ele está se transformando do líquido para o sólido. E agora o gasoso para a água. Está acontecendo o quê? Uma liquefação
ou condensação. Lembra que eu expliquei sobre o espelho? Que ele se transforma do gasoso para novamente líquido? Então, é uma condensação. Esse outro exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui me fez lembrar lá da Cacau Show. Que você passa lá, você lembra que você vê que tem uma catarata de chocolate? Nossa, que delícia, né? E aqui ele vem aqui, ó. 4. Explique as mudanças de estado físico que ocorreram durante a preparação dessa sobremesa. Aqui nós temos o chocolate, o morango e um palito. Aqui nós já temos o morango no palito e o chocolate está sendo derretido. E aqui nós temos o morango envolvido no chocolate. O que ocorreu nessas três fases aqui? O chocolate aqui, ele foi aquecido, sofrendo o quê? Uma fusão. Ele se transformou do sólido para o líquido, quando ele é aquecido. Depois esfriou e endureceu, sofrendo uma solidificação. Então aqui ele está sólido, mas aqui ele passou para o líquido e aqui ele de novo passou para o sólido. Porque quando você envolve o chocolate derretido em alguma coisa, por exemplo, numa fruta ou num bolo, ele o que? Ele veio o que? A endurecer novamente, ele se solidifica. Então, da fase líquida, ele vai se ficar sólido de novo, certo? Agora esse aqui, ó. 5. Escreva o nome das mudanças de estado físico representadas pelas imagens a seguir. A letra A. O sorvete aqui, ele está o quê? Ele está derretendo. O que está ocorrendo com ele? Ele está na forma sólida e está passando para o líquido. O que ocorreu aqui? Quem disse fusão? Muito bem. É uma fusão do estado sólido para o líquido. B. Fumaça saindo da boca e do nariz em dias frios. Uma condensação. Muito bem. E a C. Água da chaleira se transformando em vapor. O que é? É uma ebulição ou evaporação, que é o estado líquido que se transforma no gasoso. E aí ele vai para a atmosfera novamente, certo? Aqui. Nós temos exercício 6, diz assim para nós. Leia a história e em seguida responda as questões. Vamos ler a nossa história? Vou fazer um suco hoje. Vou fazer um suco. Hoje está muito quente. Vocês repararam aí na hora que ela falou isso? No relógio? Era 2 horas da tarde. Aí ela vem, vai lá, faz o suco, pega uns cubos de gelo e coloca nesse suco. Vocês podem ver aqui, ó, que as pedrinhas estão aqui dentro, mas aqui ainda ficou 3 pedrinhas nessa vasilhinha aí que ela tirou da geladeira. Passado aqui um pouco, vou pegar mais gelo, quer dizer, vocês podem reparar que o gelo que estava aqui no suco, ele derreteu. Ele o quê? Ele se derreteu e virou líquido novamente. Então ele saiu do sólido e foi para o líquido. E já tinham se passado 45 minutos que ela fez o suco. Quando ela chegou lá na cozinha, o que aconteceu com o gelo? Que ela tinha deixado ali, essas 3 pedrinhas que ela deixou. Eles derreteram, então eles passaram da forma sólida para líquido novamente. Por quê? Porque ela não colocou ele na geladeira, no congelador onde ele estava. E ali no calor, no ambiente, ele voltou novamente, derreteu e não era mais gelo, não era mais sólido. Aí o que vai acontecer? Vocês vão pegar essas perguntas aqui embaixo, que está logo abaixo, A, B, C, D e E, e vão responder conforme os quadrinhos que estão ali em cima. Essa daqui eu vou deixar para vocês responderem. E na próxima aula a gente responde junto, combinado? Agora aqui, ó. O Clique está falando assim para nós. As transformações que podem ser desfeitas, como o derretimento do gelo, são chamadas de reversíveis. Por exemplo, você pegou aqui o gelo, colocou na forminha, pegou a água, colocou na forminha, levou ela para o congelador. Ali ela virou o quê? Gelo, ela ficou sólida.
Se você tira ela do congelador e deixa ela em temperatura ambiente, ela volta novamente a ser água. Esse processo se chama reversível. Mas, se você pegar um pedaço de papel e pôr fogo nesse papel, deixa ele queimar. Ele não tem mais como voltar a ser um papel. Ele acabou. Ele fica o quê? Cinza. Ele fica preto. Quando você põe fogo no papel, ele acaba. Ele não tem mais como voltar a ser papel. Acabou ali. Então, isso aí é um irreversível. São coisas que não tem mais como voltar a ser o que era antes. A água tem, mas o papel não. Quer ver aqui, ó? Esse exercício que vem agora? Exercício número 7. Classifique as transformações a seguir em reversíveis ou reversíveis. A transformação do suco em picolé. Ele é reversível, porque ele é líquido, você coloca no congelador, ele derrete, e se você for experimentar, ele continua o mesmo jeito. A queima do papel, ele é, como nós vimos lá, irreversível, pois ele não volta mais a ser papel depois que é queimado. O cozimento do ovo, ele era líquido e virou sólido. Mas se eu deixar ele em temperatura ambiente, ele volta a ser líquido de novo? Não. Então ele é irreversível, ele não tem condições de voltar novamente a ser o que ele era. O derretimento da manteiga fora da geladeira. Eu deixo ela fora da geladeira, ela derrete. Mas se eu colocar ela na geladeira de novo, ela vira manteiga de novo? Sim. Então ela é reversível. Agora aqui, ó. A lavagem de uma peça de roupa, ela é reversível ou irreversível? Eu pego a roupa suja, coloco dentro da máquina, ponho ela para lavar, ela passa todo o processo e quando ela termina o processo, ela volta a ser roupa de novo? Sim, ela vai continuar sendo roupa. E agora uma roupa limpa. Então ela é reversível. Agora aqui, ó, o apodrecimento de uma laranja é reversível ou irreversível? É irreversível. Quando uma laranja apodrece, ela não volta mais a ser uma laranja novamente. Aí você tem que jogar ela no lixo porque ela não presta mais. Agora aqui, ó. Essa experiência vocês vão fazer em casa também, que eu também achei ela muito interessante. Vocês conhecem naftalina? Mamãe de vocês conhece, se vocês não conhecerem. O que vocês vão fazer? Vocês estão vendo aqui que vocês vão precisar de naftalina e um vidro com tampa. Esses vidros aí de maionese, que a mamãe não vai usar mais, o vidro de qualquer coisa que você tiver em casa, desde que ele tenha tampa. E você não vai usar mais, porque a naftalina depois vai deixar o cheiro no vidro. O que você vai fazer? Esse vidro tem que estar completamente limpo, então não pode ter nada dentro dele. Você vai pegar a naftalina, vai colocar dentro dele, fechar bem fechadinho e levar ele para o sol. E aí essa experiência você vai fazer, vai ficar observando o que vai acontecer com ele lá no sol e vai colocar aqui essa experiência e mandar depois a foto para mim do que você descobriu através dessa experiência. Aqui, ó. Temos mais um clique. A mudança de estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido é chamada de sublimação. O que vai acontecer com a naftalina é uma sublimação. Mas vocês vão perceber conforme vocês forem fazendo a experiência. Façam aí e depois mandem para mim, tá? Agora essa aqui, ó. Nós vamos falar novamente sobre o nosso termômetro, que nós falamos na nossa aula passada. Vocês estão vendo aqui, ó, o mercúrio, né? Vocês também estão vendo esse novo termômetro aqui, ó, que está aqui nessa foto, que é o termômetro que está sendo usado hoje para verificar a temperatura do Covid, que você verifica de longe esse aqui. Agora diz assim, ó, nesse aqui. O termômetro é o aparelho utilizado para verificar a temperatura. Dependendo do tipo de termômetro, você pode descobrir a temperatura do corpo, do ambiente e do alimento e outras coisas mais. O mais conhecido é o termômetro clínico comum, usado para medir a temperatura corporal, que são esses dois que estão aqui. Esse instrumento é constituído de um tubo de vidro muito fino que realmente qualquer coisinha que você bater ele quebra. O capilar,
que apresenta em uma das extremidades uma pequena bolsa arredondada, que é essa aqui embaixo, ó, denominada bulbo. Nela está contido o mercúrio, metal líquido que sofre aumento de volume ao receber calor. Há também termômetros digitais e até mesmo com infravermelho para a leitura de temperaturas, que é esse que nós usamos hoje para medir a temperatura da Covid-19. No Brasil, a temperatura é medida em graus Celsius, em homenagem ao cientista Anders Celsius, de 1701 a 1744, que elaborou uma escala baseada na temperatura de solidificação e de ebulição da água. Quer dizer, o mercúrio, igual nós vimos na aula passada, ele serve para medir a temperatura. Então, quando acontece de você estar com uma febre, igual essa aqui, ó, tá com 41 graus, aí você tem que começar a dar remédio. Muitas vezes tem que ir para o médico, porque é muito perigoso. A temperatura do nosso corpo não pode subir acima de 37 graus. 37 é começando a ser considerada talvez uma febre. Mas tem que tomar muito cuidado. A temperatura não pode subir. Vocês deu para entender hoje a nossa aula? Eu espero que sim. Aqui, ó. Nós temos um exercício logo aqui embaixo que vocês vão fazer em casa. Que durante esta semana, verifique a temperatura do ambiente em seu município e registre-a na tabela a seguir. Vocês podem pedir ajuda para o papai e para a mamãe para eles pesquisarem junto com vocês pela internet. Qual é o clima que está, qual é a temperatura nessa semana que o papai e a mamãe vão ajudar você a fazer essa experiência em casa, certo? E a outra aqui, ó. Investigue. Pesquise em jornais, revistas ou internet as respostas às seguintes questões. A água se solidifica ao atingir quantos graus Celsius? A água passa da forma líquida para o sólido com quantos graus? Pesquisa aí, tá? Pede ajuda para a mamãe e para o papai. Em qual temperatura a água entra em ebulição? Quando ela começa a ferver, que temperatura ela atinge? Qual é a temperatura normal do ser humano? Quando estamos com febre, o que acontece com nossa temperatura corporal? Pesquisa aí, combinado? E a nossa aula de hoje terminou. Espero que vocês tenham gostado muito, porque eu gostei bastante. E é uma aula que ajudou muito a entender muitas coisas que às vezes a gente esquece. Qualquer dúvida é só me ligar, que eu estou aqui. Que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!